Então vamos lá, questão 17. Uma questão um pouquinho diferente. A gente tem que analisar aí os itens para verificar o que está certo e o que está errado, né? Vamos lá, item 1. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, constituem atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Sim, né? Situações que são passivelmente enquadráveis lá na situação do artigo 10. Então, tudo bem. 2. Então aqui estaria ok, né? Vamos dar um ok aqui. Ok. 2. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade administrativa e causa prejuízo ao erário. Aí não. Deixar de prestar conta é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Está expresso lá no artigo 11. 3. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência constitui ato de improbidade administrativa e que atenta contra os princípios da administração. Aqui sim. Está relacionado lá nas condutas do artigo 11, que eu recomendo que você faça a leitura e se acostume com elas, tá? Para se safar nas questões. Essa aqui é uma delas. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, bem como frustrar a licitude de concurso público, constituem atos de improbidade administrativa e que atentam contra os princípios da administração pública também. Então aqui também estaria correto, né? São duas situações que se enquadram nessa condição de ato de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Então eu diria que temos aqui 3 corretos. Vamos ver como é que está aqui. E tem que ver. 1, 3 e 4. Vamos ver se temos aqui 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Então o gabarito da nossa 17 é a letra D de dado. Tá? Depois você aproveita essa questão aqui e vai dar uma olhada lá nos atos de improbidade que atentam contra os princípios, porque é uma questão que explorou bastante, né? Pegou aí 3 situações, 2 corretas e uma apontada equivocadamente. Questão 18. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao juiz para a disponibilidade dos bens. Então, vai representar ao MP. Vai estar lá no artigo 7º. Então está errada aí a letra A do nosso 18. B. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não ficará sujeito às combinações legais. Já vimos que fica. Até o limite do valor da herança, aspectos pecuniários. Errada a letra B. C. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Perfeito? É o caput do artigo 13. Então a nossa questão 18 fica aqui, como o gabarito. A letra C. Vamos ver as demais. A representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade é competência exclusiva do Ministério Público. Negativo, né? Qualquer pessoa pode fazer essa representação lá pelo artigo 14, então tá fora. Letra E. Não constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Nesse caso, nós temos justamente o crime que a lei vai estabelecer. O crime, salvo engano, lá no artigo 19, que pune penalmente quem comete uma representação caluniosa. A pessoa sabe que não houve o ato de improbidade, mas representa junto à autoridade administrativa com vistas a prejudicar aquele agente público. Se isso fica constatado, essa pessoa que faz a representação caluniosa, ela
vai responder pela prática de um crime previsto na lei de improbidade, mas ele vai responder lá pelas instâncias penais, né? Tem inquérito policial, vai ter denúncia, persecução penal normal, Ministério Público e justiça criminal com a sanção criminal, né, que vai caber, né, que tem as penas lá restritivas de liberdade. Tá? Então constitui sim. Então o gabarito da 18 realmente fica na letra C. Vamos em frente. Isso é grande, hein? Essa aí já é de outros cargos, né? Então a gente já passou por todas as questões de improbidade que foram aplicadas no cargo que nós estamos pretendendo. Mas, né, a banca fez outras e a gente vai enfrentar. Vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas na Lei 8429, sujeitando o infrator, além do pagamento da multa civil, a... Bom, enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento ilícito, pagamento de multa civil, a gente vai para o artigo 12, inciso 1. Enriquecimento ilícito. O que tem lá? Tem o pagamento de multa civil, mas tem também perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ao patrimônio pessoal, ressarcimento ao erário, se houver dano, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, perda da função pública, que tem em todos os casos, a multa civil até 3 vezes o valor do enriquecimento e a proibição de contratar e obter benefícios tributários, creditícios e etc., subvenções, por 10 anos. São essas as punições que tem lá. Vamos ver aqui, né? Qual vai ser o nosso gabarito na questão 19. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perfeito, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Aí morreu, porque é de 8 a 10 anos. Vamos lá. Perda de bens e valores acrescidos ao patrimônio público. Perda, né? Devia estar faltando aqui. Perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 3 a 5. Não tem, né? De 8 a 10. C. Perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 4 a 8 anos, isso nem existe. Então tá fora, não vou nem seguir em frente. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Está aqui o gabarito. É um copiou-colou do artigo 12, inciso 1, né, com exceção da multa civil de até 3 vezes, porque isso já estava lá no caput. Tá? Então o gabarito ficou aqui, na letra D de dado, artigo 12, 1. Vamos em frente. Questão 20. Assinale a alternativa que contém afirmativa em consonância com o disposto na Lei 8429 de 92. Letra A. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito determinar a indisponibilidade de bens, mais uma vez, né? Não é ela que determina, ela vai pleitear junto ao MP, que vai acionar o judiciário. Tá fora a letra A. Letra B. Em virtude do princípio da individualização da pena, toda hora isso, né? O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não fica sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa quanto à pena combinada contra aquele a quem sucedeu. Errado. Artigo 8º, até o limite do valor da herança, ele responde. C. Constitui crime sujeito a pena de detenção de 1 a 3 anos a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Tá? O erro vai estar na sanção aqui, né? O erro ele vai estar na punição. A conduta
está até certinho. Vamos em frente. Letra D. Na ação de improbidade administrativa, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá decretar a perda da função pública do acusado, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução do processo. Bom, aqui vai estar errado. Por quê? Porque ele não determina a perda, mas o afastamento. A perda é a penalidade. O afastamento é que vai ser adequada à preservação da instrução do processo. Então a letra D também está errada. Letra E. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei podem ser propostas até 5 anos após o término do mandato, término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Perfeito, né? Aqui é uma das previsões sobre a prescrição das ações de improbidade. Nessas circunstâncias, quem exerce mandato, cargo em comissão ou função de confiança, 5 anos a contar do término desse vínculo. E aí nós encontramos no artigo 23, inciso 1. Tá? Artigo 23, inciso 1. A letra E acaba sendo o nosso gabarito. Perfeito? Vamos em frente. Vamos agora para a 21. Juiz de Direito Substituto, né? 2016. Vamos ver o que aparece aí. A Lei 8429 de 92 prescreve como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente. Letra A. Produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União. Não tem essa previsão lá no inciso 11. Letra B. Adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Também não tem isso aqui no artigo 11. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Está aqui, ó. Essa aqui, recentemente, né, ela foi inserida no texto da 8429. É a 11, inciso 9, que vai nos dar o gabarito aí da questão. Letra D. Omitir informação ou prestar declaração falsa a autoridades fazendárias. Não tem isso previsto lá. E divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Também não tem essa literalidade. Então a questão trabalha com a literalidade. Nada impede que genericamente a gente possa pensar que alguma dessas práticas aqui são atos de improbidade, mas a questão trabalhou com a literalidade. Então o gabarito aqui ficou realmente na letra C. Então fica atento lá com a questão, melhor, com o artigo 11, inciso 9 da 8429. Perfeito? Vamos em frente. 22. Na hipótese de um funcionário da Prefeitura Municipal frustrar a licitação de um processo licitatório, a licitude de um processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, é correto afirmar, nos termos da Lei 8429, que o funcionário poderá ser investigado pelo cometimento de um ato de improbidade administrativa que essa aqui é uma situação que a gente precisa ter atenção. Ela não é clara, mas frustrar a licitude de processo licitatório ou fazer contratação direta irregularmente é ato de improbidade. Apesar de não estar claro, mas é um ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Por quê? Porque quando você frauda uma licitação, presume-se que você deixou de obter a proposta mais vantajosa para a administração. E se não foi obtida a proposta mais vantajosa para a administração, houve um prejuízo ao erário. Esse é o raciocínio. Tá? Então vamos ver. Importa enriquecimento ilícito, sendo que somente o auditor municipal poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática do ato? Não. Causa lesão ao erário, sendo que somente o Ministério Público poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática do ato? Não, qualquer pessoa pode. C.
Causa lesão erário, sendo que somente o auditor municipal poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato? Não, qualquer pessoa. Viajando. Causa lesão erária, sendo que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato. Perfeito, é aquele raciocínio que nós fizemos, somado com o artigo 14. Então o gabarito aqui vai ficar na letra D, na questão 22. Letra E. Importa enriquecimento ilícito, sendo que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente. Tá? Não é caso de enriquecimento ilícito, é lesão erária, então já morre por aqui. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão 23. No caso de prática de improbidade administrativa, quando o ato causar lesão ao patrimônio público, quanto à reparação do dano, de novo, né? No caso de falecimento daquele que tiver desta forma enriquecido ilicitamente, assinale a alternativa correta. Vamos lá, né? Vamos direto. Seu sucessor responderá por estar sujeito às combinações legais até o limite do valor da herança. Isso aí a gente bate em cima do artigo 8º. Gabarito letra D. A partir de agora a gente vai fazer com um pouquinho mais de agilidade para poder ter maior volume de questão, até porque a gente já conversou bastante e as coisas se repetem como nessa questão. Sendo necessário, a gente dá uma paradinha. Perfeito? Então, foi a 23, vamos para a 24 também, né? Dispõe a lei de probidade que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, na hipótese dos atos que importam enriquecimento ilícito, mais grave, a suspensão dos direitos políticos será de 8 a 10 anos. Né? 24, 8 a 10 anos. Artigo 12, inciso 1. Bem tranquilo, aqui na letra E, nossos gabaritos. Vamos em frente. 25. Um agente público que pratica um ato de improbidade administrativa e que atenta contra os princípios da administração pública está sujeito a várias penalidades, dentre elas a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, que só poderão ser efetivadas. Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos só é efetivado, lá pelo artigo 20, por sentença judicial transitada em julgado. Está aqui, ó. Após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Beleza? Artigo 20, dá uma olhada lá. As outras, né, de uma certa maneira, não tem essa exigência. 26. José, funcionário público, recebeu dinheiro para deixar de tomar determinada providência que estava obrigado em decorrência do cargo que ocupa. Se deu bem, né? Recebeu dinheiro. Assim sendo, em virtude da lei de improbidade, José estará sujeito, entre outras, a pena D. Vamos lá. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio? Perfeito. Pagamento de multa civil até 10 vezes? 3 vezes. Cassação dos direitos políticos? Não. Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos? Aqui é de 8 a 10 anos. É a mais grave. Suspensão da função pública? Não. Perda da função pública. Então, gabarito letra A. Gabarito letra A. Artigo 12, 1.